Olá, professora Érica, somos estudantes do primeiro semestre de Direito. Eu sou a Bianca, essa é a Bárbara, esse é o Bruno e essa é a Ana Luísa. A petição, em geral, é um instrumento pelo qual o advogado transmitirá as pretensões de seus clientes ao órgão competente para apreciação, narrando os fatos, os fundamentos legais e também o pedido, que é o que se espera efetivamente. A petição serve como meio de comunicação eficaz para postular os direitos dos clientes. A petição que a gente escolheu é uma ação de divórcio, que ela estabelece os direitos de cada uma das partes, que no caso é um casal. Por exemplo, quem vai permanecer com o imóvel, quem vai ficar com a guarda dos filhos e a partilha dos bens. Em relação à estrutura de uma petição, ela deverá conter, em primeiro lugar, o juiz a que ela será dirigida, que no caso da petição escolhida é o excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da 39ª Vara de Família da Comarca do Rio de Janeiro. Além disso, ela deverá incluir as partes do processo, o requerente e o requerido. O requerente é quem propôs a ação para ver seu direito reconhecido, e, na nossa petição escolhida, é a dentista Amélia Abreu Rocha. O requerido é a parte contra a qual é proposta a ação, contra o qual o pedido do autor é apresentado, e na petição é o comerciante Romeu Rocha. A petição também deverá apresentar a competência e a comarca, que corresponde ao território em que o juiz de primeiro grau irá exercer sua jurisdição, e no caso da nossa, é no Rio de Janeiro. Outra parte da estrutura da petição são os fatos e fundamentos jurídicos. Eles são de extrema importância porque eles narram o que aconteceu de forma objetiva e clara. As partes citadas contrariam núpcias sobre o regime de comunhão de bens. Entretanto, a separação do casal se deu por fato de impossibilidade de convivência harmoniosa e por traição e infidelidade praticada pelo cônjuge. Uma vez que o nome da pessoa constitui o direito de personalidade, a requerente apresenta manifestação de renúncia ao sobrenome do cônjuge, que é Rocha, de acordo com o artigo 16 do Código Civil. Durante o casamento, o casal teve um filho, chamado Rodolfo Rocha, que na época da separação estava com 5 anos e que o menino acabou ficando com a mãe, porque o pai já havia mostrado desinteresse na guarda do filho. Ainda durante o casamento, o casal adquiriu um apartamento que custou o valor de R$100 mil e estava apenas no nome do marido. E que, de acordo com a Lei 1660, inciso 1º do Código Civil, é um objeto de partilha entre o casal. Calma aí. Ficou decidido que o marido, por ser um homem bem-sucedido, teria que pagar alimentos à mulher e ao filho, porque a mulher ficou desempregada durante o casamento por ter dedicado a cuidar da casa e do filho. Bom, então a última parte da petição é a estruturação dos pedidos. Os pedidos eles são realizados para que sejam procedentes à causa. O primeiro pedido da requerente é que a guarda do filho seja no nome dela, que se fixe a guarda no nome dela, apesar do filho já morar com ela e o requerido já mostrar desinteresse. O segundo pedido é em relação ao nome da requerente, que se retire o nome Rocha da requerente. O terceiro pedido é em relação ao divórcio litigioso do casal. Os próximos pedidos é em relação ao financeiro, que o requerido vai arcar, que a requerente fala que o requerido deve fornecer a ela os alimentos e arcar com as despesas processuais. Logo, a petição em si, ela é um ato de pedir, é uma forma de pedir, é um instrumento. E ela tem diversas tipologias presentes, como a tipologia injuntiva, que é a principal, que é pelo meio que você vai pedir. Então, existe também a tipologia dissertativa, argumentativa, por meio dos fatos jurídicos, né, como citamos na estrutura, mas a tipologia injuntiva é muito presente. O grau de informatividade da petição ele é muito elevado, porque apesar de ser um novo fato, um fato bruto, existem exigências básicas numa petição, que é exatamente o que a gente citou, que é ter a introdução, falar do requerido, falar do requerente, ter os fatos jurídicos contando a história e ter os pedidos, que é exatamente o que a requerente quer com aquela petição.
Então, a petição em si, ela vai ter a presença do Ministério Público porque o filho, né, ele é menor de idade, então tem que intimar o Ministério Público. E também, ao final, ele fala que a causa se atribui a R$ 53.168. Então, a petição é uma forma com que se concretize o direito que é de todos, mas que, entretanto, esse direito precisa de um intermediário, porque, apesar de ser direito de todos os cidadãos, não são todos que falam a linguagem jurídica, que geralmente é exercida pelo advogado, que no caso é um advogado também, que ele tem o domínio dessa linguagem jurídica para levar ao judiciário. Então, essa estruturação tem um nível de informaticidade muito alto, ela está inserida no nível jurídico e é de extrema importância para estudantes de direito em geral. A intencionalidade do gênero consiste em declarar seu objetivo e para quem é solicitado. No caso, consiste primordialmente em obter a decretação do divórcio litigioso do casal e obter a fixação da guarda do menor junto à retirada do nome da requerente. Pedidos os quais solicitados ao juiz da comarca do Rio de Janeiro. Em relação ao nível de linguagem, a petição apresenta uma linguagem formal, técnica e com expressões específicas do âmbito jurídico, a fim de fundamentar as cláusulas descritas na petição. Acerca das intertextualidades da petição, logo, com quais textos ela dialoga, esta apresenta referências da Constituição Federal e dos Códigos Civil e de Processo Civil.